Você sabe o que significa a palavra querigma? Sabe o que isso significa? Talvez você já tenha feito algum retiro na Igreja Católica, você já escutou esse termo. E não só o nome querigma, mas também você possivelmente tenha participado de pregações querigmáticas. Hoje nós vamos falar sobre o livro O Querigma nas Cartas de Paulo, de Bruno Tamoncold. Vem comigo. Fala, galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e hoje nós vamos falar sobre esse belíssimo livro, o Querigma nas Cartas de Paulo. Bom, querigma, meus irmãos, é a pregação inicial que nós inicial por dois motivos. Inicial porque nós encontramos na palavra de Deus lá no início das primeiras pregações apostólicas, também nas pregações de São Paulo, e o ponto central do querigma é Jesus Cristo, onde nós vamos entender que Deus nos ama e que ele nos ama e ainda assim nós nos separamos dele por conta do pecado. Pecado lá em Adão e Eva. E que ele, Deus, envia o seu Filho sobre nós. Ele é o nosso Salvador. E esse mesmo Deus que nos livra do pecado, nos mantém na graça por meio do Espírito. E assim vai. O querigma, ele é conhecido por temas que, muitas das vezes, nós escutamos várias e várias vezes por conta dos retiros que nós já fizemos. E aí, talvez você possa ter até de cor todas as pregações querigmáticas. Mas o querigma é isso, é o primeiro anúncio. Essa palavra significa isso, primeiro anúncio. Primeiro, por ser o anúncio que nos convida a converter o nosso coração para retornar para Deus. Logo, ele é primeiro no sentido histórico, naquele anúncio apostólico que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, com São Pedro pregando no dia de Pentecostes. Nós vemos também nas cartas de Paulo, como Bruno Tamoncold coloca aqui. Quem é Bruno Tamoncold? Bruno Tamoncold, ele é professor, mestre em educação, professor em história. Se eu não me engano, ele também é ex-seminarista. Eu conheço aqui não, dali, né, de Petrópolis. Uma pessoa fantástica, um grande amigo e uma pessoa que eu admiro muito também por sua capacidade e também por sua disposição em servir a igreja. Então, já digo aí para você que esse livro é um livraço, com dedicatória e tudo, ó. Aí, ó. Aí, tá vendo? Muito obrigado, Bruno. Bom, gostei muito do livro e eu quero apresentar para vocês alguns esquemas aqui do livro. Não vou falar exatamente do livro todo. Bom, o livro, essencialmente, são 8 capítulos. Vai falar lá de São Paulo, logo no início, dos primeiros estudos à conversão de Paulo, onde São Paulo era o grande discípulo de Gamaliel, e, em seguida, ele se encontra com Jesus de uma forma mística, e ali ele se converte. Ali ele, ao se encontrar com o Senhor, deixa aquela missão primitiva que tinha de perseguir os cristãos para então ir com os cristãos converter os judeus, mas no caso dele, principalmente os gentios. Ele era conhecido como pregador aos gentios. No segundo capítulo, ai de mim se não evangelizar. Aqui já inicia o querigma. E por que esse ai de mim? Ai de mim porque ele percebe. Ele recebeu tanto de Deus. Ele precisa retornar todo esse benefício, toda essa graça, para que outros também conheçam aquele que é o Senhor do querigma, o centro da pregação querigmática. O terceiro capítulo vai trazer para nós, então, o primeiro grande querigma. E qual é o primeiro grande querigma? Deus nos ama.
Vai falar sobre o amor de Deus. Se não tivesse o amor, nada seria, vai dizer São Paulo. E aqui nesse terceiro capítulo, São Paulo vai dividir em 4 momentos. São Paulo, ó. E aqui nesse quarto capítulo, o Talmud Code vai dividir em quatro momentos: a essência do amor de Deus, o valor do amor, os atributos do amor e a duração do amor. No quarto capítulo, eu achei muito legal, porque ele fez toda uma catequese sobre o pecado, mas também ele utiliza, ele vai falar dos 7 pecados capitais na perspectiva das cartas paulinas. Nossa, tá demais. Quais são os 7 pecados capitais? Coloca para mim aí. Então, olha só. Aqui ele vai trabalhar inveja, ira, avareza, gula, luxúria e preguiça. E no final de tudo, ele vai falar, ele vai desenvolver como subtítulo aquela frase famosíssima de São Paulo: o salário do pecado é a morte. E para a gente entrar nesse tema, vamos ler um trechinho do livro onde ele vai falar sobre isso, sobre o salário do pecado é a morte. O que significa isso? Vamos lá. O salário não é um prêmio. Ninguém ganha dinheiro como veementemente falamos no Brasil. A expressão em inglês make money, ou seja, fazer dinheiro, é mais adequada para a relação patrão e trabalhador. O salário, portanto, é uma dívida que o patrão tem com seus funcionários, que lhe prestou um serviço. Sendo assim, o salário é uma consequência do ato do trabalho. Mas qual trabalho pode ter a morte como salário? Vamos lá. Vamos novamente ao epistolário paulino. O pecado já não reina em vosso corpo mortal, fazendo-vos obedecer aos seus desejos. Nem ofereçais vossos membros ao pecado como instrumento do mal. São Paulo nos instrui de que o corpo que é reinado pelo pecado obedece aos desejos da carne e quer satisfazer a todo custo seu ímpeto de ter, ser e poder. As 3 grandes tentações: ter, ser e poder. Uma pessoa que é regida por um comportamento é escrava dele. Sendo assim, todo o seu íntimo se esforçará para realizar aquilo que o seu coração deseja. Assim, acontece com o vício e a virtude. O viciado faz de tudo para aplacar a sua sede irascível, e o virtuoso faz de tudo para fazer o bem, crescer em virtudes e tornar-se alguém melhor para si e para os seus. Ambos são regidos, porém, por impulsos distintos. O virtuoso é um servo da justiça e busca a glória de Deus. O viciado é escravo e busca a sua própria glória. Todo aquele que desempenha uma função merece uma paga, não como dádiva, mas como justiça. Sendo assim, os operários do pecado, aqueles que praticam incrivelmente e que vivem pela regência de suas más inclinações, recebem a morte como soldo, não por pena, mas por justiça, pois o salário do pecado é a morte. Entenderam? Gostei muito desse trecho, e ele vai desenvolver um pouco mais. Gostei muito quando ele fala sobre isso. Se trabalhamos para Deus, recebemos a graça. Se trabalhamos para o pecado, recebemos a morte. Não por injustiça divina, mas por justiça a cada um de nós. Se nós buscamos a Deus, precisamos receber aquilo que vem de Deus. Se nós buscamos as coisas fora de Deus, como que eu vou ter a recompensa aquilo que é de Deus? Eu tenho que receber exatamente aquilo que também está fora de Deus, que é a morte. Portanto, o salário do pecado é a morte. Gostei muito. Muito bom mesmo. O livro é muito claro. Você percebeu, né, diante aqui da minha leitura, entendeu o quanto a leitura é simples. Bom, logo quando encerrar o salário do pecado da morte, ele vai falar sobre Jesus Salvador.
Em seguida, a resposta que precisamos dar para aquele que nos salvou, para aquele que nos amou primeiro. Se Deus nos amou e Ele nos ama, nós precisamos retornar esse amor. E esse retorno desse amor a Deus significa fé e conversão. Temos fé em Deus e o nosso coração hoje está convertido a Deus. Não mais voltado para aquilo que era mundano, não mais voltado para os 7 pecados capitais, para os pecados que estão nos 10 mandamentos, mas agora para Deus. Eu converti o meu coração para Deus. Felizes são, de fato, os que creem. É isso que nós precisamos ter como meta. Crendo em Deus, amando a Jesus Cristo, nós somos felizes. Em seguida, o Espírito Santo. E, por último, a comunidade. Aqui nós temos as temáticas dentro daquilo que nós chamamos de querigma. O anúncio do querigma é algo extremamente necessário para que nós possamos conhecer a Deus. Naquele primeiro anúncio, aquela primeira conversão, e depois o nosso coração anseia por algo maior do que esse primeiro anúncio. Porém, hora e outra, é muito importante que nós possamos retornar a nossa oração para o querigma, para fazer com que nós possamos sempre fazer um exame de consciência e entender aonde está o meu coração, em Deus ou nas coisas do mundo. E no último capítulo, é o capítulo 9, combati o bom combate. Vou ler mais um trechinho para você. Paulo supera assim seu mestre Gamaliel, pois contempla a verdade que Gamaliel apenas intuía. Apresenta-nos o amor de Deus que se fez homem e nos convida a um amor pleno, que dura até a eternidade, que não é condicionado e que é uma fonte que brota, tal como um manancial da água viva. Instrui-nos sobre as amarras do pecado e seus males, mostrando a origem e a causa do salário de quem se entrega aos prazeres que consome a alma. Porém, detecta que a dívida foi paga em alta conta. Ele, ou seja, Deus, nos livrou do poder das trevas, nos transportou ao reino de seu Filho amado, no qual temos a libertação, o perdão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, de 13 a 14. Olha, esse livro é muito bom. Se você quer conhecer mais a vida de São Paulo, numa linguagem muito acessível, uma linguagem acessível, mas não quer dizer que o livro seja simples. O livro é muito profundo. Aqui você vai conseguir ter uma experiência de um conhecimento histórico e espiritual. Esse livro, o Querigma, nas cartas de São Paulo, as cartas de Paulo, vale muito a pena que você conheça. Convido você que você adquira esse livro e também, ao ler, talvez você possa até utilizar, você vai perceber isso, você vai até poder utilizar esse livro como retiro para os seus grupos, temas para as reuniões semanais ou mensais de seus grupos. Vale muito a pena. O Querigma, nas cartas de Paulo, de Bruno Tamoncord. Muito bem. Esse é o canal Na Leitura. Agradeço a você por estar até aqui e também deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que muitas outras pessoas possam vir aqui e também conhecer humildemente as dicas de bons livros católicos para que você possa enriquecer a sua fé. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau.